seja bem-vindo ao podcast Para Fazer Direito, novamente aqui em Brasília, com meu grande amigo Mário Paiva. Estaremos batendo papo com o subprocurador-geral da República, Hugo Gueiros Filho. A gente agradece aqui por estar disponibilizando seu tempo e notório conhecimento adquirido nessas longas percurso na área jurídica para contribuir e engrandecer nosso podcast. Seja bem-vindo e obrigado por esse tempo. Eu é que agradeço muito a presença de vocês aqui. Isso aqui é uma biblioteca, não é bem um escritório, nem é onde eu moro também. E fico muito satisfeito. Um dos motivos, eu dizia para vocês antes da nossa apresentação oficial, um dos motivos da minha aposentadoria no Ministério Público é que eu gostaria de falar mais, né? Eu gostaria de produzir ideias, de me reunir com pessoas como vocês que estão discutindo os problemas jurídicos do Brasil e do mundo, e a gente fica muito mais à vontade para falar quando a gente não pertence a uma corporação, né? Porque hoje em dia existe muito controle sobre os pronunciamentos de magistrados, membros do Ministério Público. Então é um grande prazer, estou fazendo o que eu gosto aqui. Bom, doutor Hugo, muito obrigado pela disponibilidade. Nós sempre queremos passar para os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem, aqui em Brasília, demonstrar pessoas que tiveram sucesso profissional como o senhor. Então nós gostaríamos que o senhor contasse um pouco da sua história, desde a escolha, desde a sua família, da escolha pela área, a escolha pelo concurso público, a escolha pela advocacia, para que possa encorajar as pessoas para o caminho, seja do concurso público, seja da advocacia, o caminho jurídico. Isso é muito interessante. Eu sei que o programa de vocês tem uma grande audiência entre profissionais do direito, embora vocês tenham uma missão ainda mais nobre, que é de popularizar o direito, né? De dar oportunidade para as pessoas que não seguiram essa carreira de conhecer o direito. Até porque, não sei se já repararam, vocês são profissionais do direito, é a única informação que o cidadão é obrigado a conhecer. Tem poucas pessoas que se dão conta disso, né? Porque o sujeito pode não conhecer medicina, vai ser prejudicado na sua saúde. Mas se ele pratica um ato ilícito e argumenta com desconhecimento do direito, o que acontece? Vai ser punido. Vai ser punido. Então é curioso isso. Quer dizer, é uma questão básica, parece um clichê dizer isso, mas é uma questão básica de cidadania, né? O leigo deveria conhecer muito bem o direito para não entrar em situações complicadas e além de exercer melhor os seus deveres sociais, etc. Mas isso é um aspecto interessante. Veja a nobreza do trabalho de vocês, né? Dá a conhecer o direito não só para os advogados profissionais do direito. Sobre a minha vida, eu fui privilegiado porque, eu dizia há pouco, meu avô, Adrião Bernardes, teve o impulso de se candidatar a deputado federal sem que houvesse a menor possibilidade de que fosse eleito. Pelo menos possibilidade teórica, nenhuma aparência de que pudesse isso acontecer. E aconteceu. Ele era um homem simples, viúvo, desde a mãe do meu pai faleceu muito cedo, e ele, professor do ginásio e pastor batista, numa época que não havia essa movimentação toda no meio evangélico para eleição de... E nem eram tantos os evangélicos assim na época, estamos falando do início dos anos 60. E ele resolveu se candidatar e acabou entrando numa dessas legendas, não me lembro bem, acho que foi Mário Covas. Sobraram vagas na coligação e ele acabou sendo eleito. Meu pai, que era da fiscalização do trabalho, veio para Brasília e se tornou um dos maiores advogados da capital, ele, principalmente na área empresarial, na área trabalhista patronal, ele tinha um maior escritório, embora tenha parado precocemente por alguns problemas de saúde, e deu oportunidade a que eu fosse criado literalmente dentro do escritório de advocacia. Eu digo literalmente porque
Recentemente eu tive a oportunidade de adquirir esse apartamento lembrando do meu pai. O meu pai tinha um apartamento onde nós morávamos e o apartamento do lado era o escritório, era o único caso aqui em Brasília. Depois ele passou a ter salas mesmo, né? E também ele foi um dos primeiros a ir para o Lago Sul, hoje povoado pelos advogados de Brasília. Verdade. Deve ter centenas de advogados do Lago Sul. Meu pai talvez não tenha sido o primeiro, talvez o primeiro tenha sido o ministro aposentado do Supremo, Xavier de Albuquerque, com seu filho, Aloysio. Mas foi um dos primeiros também. Então eu sempre gostei muito de trabalhar fora do ambiente de trabalho, até porque me proporciona alguma informalidade. Interação. E então acho que eu fui um privilegiado, estava no lugar certo, na hora certa, porque fiz o meu concurso, fui muito bem no concurso e a Procuradoria, dizia há pouco a vocês, me proporcionou coisas maravilhosas, como conhecer o direito na sua integralidade, né? Falam tanto da visão holística da medicina e falam um pouco da visão holística do direito. Né? O Ponce de Miranda dizia mais ainda, ele era mais exigente ainda mais crítico ainda quanto à especialização. Ele dizia, o jurista, eu não me lembro das palavras, ele dizia alguma coisa como: o jurista que só conhece o direito não conhece nada, né? Imagina hoje, o jurista que só conhece o direito do trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho, diante de tanta hiperespecialização que nós temos hoje. Eu agradeço muito a Deus de ter circulado na Procuradoria da República por tantas áreas, com tantos colegas brilhantes e ter aprendido tanto, também com grandes procuradores gerais. Acaba de falecer um que eu quero fazer uma rápida homenagem, Zé Paulo Sepúlveda Pertence. Brilhante, brilhante. E num mundo tão polarizado como esse que a gente vive hoje, o ministro Pertence e eu e meu pai tínhamos do nosso lado visões do mundo, visões políticas bem diferentes. Nós do nosso lado, ele do dele. No entanto, nada impedia uma plena convívio e prazer em estar um com o outro e conversar. Eu gostava. Então, acho que isso é muito importante. Tive outros grandes colegas lá, mas eu menciono o ministro Pertence porque acaba de falecer e foi brilhante, Carreira de procurador da República. Deu uma explicação mais ou menos como foi sua carreira, uma vez que o senhor realmente foi do início até o topo da carreira. Você disse até, eu te agradeço muito, você disse que eu fiz sucesso, né? Com certeza. Porque, eu repito, eu fui beneficiado pelas condições. Eu acho que eu ainda estou numa fase intermediária, embora aposentado. Tem muita coisa ainda que eu quero realizar. E a Procuradoria eu vejo como esse importante estágio da minha vida. Sim. Não tive na Procuradoria a possibilidade de exercer o cargo mais alto de Procurador-Geral. Que é um cargo político. É um cargo político e para o qual acho que eu não estive preparado. É muito delicado do ponto de vista administrativo você gerenciar as diferentes correntes de pensamento. E também acho difícil o volume de demandas. Como que a gente poderia qualificar aquilo que não é jurídico, aquilo que não é do processo administrativo? Extrajudicial. É muita coisa. Então, não cheguei tive oportunidade nos últimos anos, mas eu acho que não tenho nenhuma frustração por não ter sido procurador-geral. Essa é uma coisa que sabem muito bem os colegas, porventura me escutem, que eu nunca tive essa pretensão. Mas a carreira é como? Você começa com um concurso público, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas até onde... Eu fiz um concurso público faz tempo, nacional, 1984, 1985,
E de lá para cá alguma coisa mudou, tanto que eu participei como conselheiro das mudanças do programa de concurso, né? E é um concurso muito puxado para o exercício de uma profissão muito interessante, um cargo muito interessante, embora, a meu ver, diminuído ultimamente pelo entendimento jurisprudencial em torno da ação penal, da titularidade da ação penal. Eu faço votos de que isso seja passageiro, né? Mas é, sem dúvida, uma das profissões mais bonitas. Eu também administrei um pouco os concursos, né? Muito interessante, repito, pela diversidade, não pela adversidade, pela diversidade de matérias e também pelas diferentes ocupações que nós temos lá. O Ministério Público é muito importante e hoje a sociedade entende bem isso. Em 1988 era diferente, né? Eu cheguei a ser, vamos dizer, entre aspas, um lobista do Ministério Público Federal na Assembleia Nacional Constituinte, né? Perfeito. Alguns grupos iam lá e eu, jovem, imagina, eu devia ter 4, 5 anos, eu achei o máximo poder participar daquele movimento e realmente me orgulho muito ter conversado com parlamentares, os mais destacados, que subsistiram, assim, destacados na vida política nacional. E conversamos muito, tive a oportunidade de produzir emendas ali naquela movimentação, que era uma guerra ali, né, tinha nome para esse veículo legislativo na época, não estou me lembrando agora, e foi muito interessante. Ali mudou totalmente o perfil do Ministério Público. Alguns ainda criticam, acham que não, que algumas coisas poderiam estar como eram. Eu acho que não, foi positivo. O Ministério Público ganhou muito com isso. Nós éramos praticamente uma repartição do Ministério da Justiça, né? Sim. Então, hoje você vê, o Ministério Público cresceu em todos os aspectos, em todos os setores da vida nacional, né? Fazendo um comparativo do Ministério Público Nacional brasileiro com os demais países, parece que tem uma diferença muito grande. São poucos países que utilizam a estrutura similar do Brasil. Estados Unidos, Europa, são bem distintos. O que você acha dessa diferença? Você acha que o Brasil está no caminho correto? Você acha que poderia se adequar a um modelo mais europeu, americano, não sei? Mas antes disso, eu gostaria que o senhor concluísse. Começa como? Como procurador da República? Procurador da República, depois procurador regional da República. É a estrutura do Poder Judiciário. Aliás, essa é uma crítica que eu tinha. Mas o juiz começa como substituto, não é isso? Mas nós chegamos a ter bem no início, não era substituto, mas segunda categoria, tínhamos isso. A crítica que eu faço é por que o modelo da magistratura? Sim. Essa é uma grande discussão e eu sempre fui minoritário no Ministério Público. Por que o modelo da magistratura e não o modelo da advocacia? Vamos dar um exemplo, Lava Jato. Por que, ao chegar a Lava Jato nos tribunais superiores, não eram os colegas que conheciam os processos e os inquéritos desde o início que atuavam, ou pelo menos que atuavam conosco? Lá nós obedecemos à hierarquia do Poder Judiciário. E eu, repito, vencido, sempre sustentei que não, que nós tínhamos que funcionar como um grande escritório de advocacia. Que nós tínhamos que buscar os melhores para cada situação, né? Mesmo que tivesse uma atuação, que é muito comum no Ministério Público, em conjunto, né? Mas nós respeitamos essa hierarquia. Então, o procurador passa a procurador regional, depois passa a subprocurador-geral, pouquíssimos, diga-se. Aí ao popular afunilamento. Procurador regional, ele cuida o quê? Processos procurador de início do Tribunal Regional Federal. Por isso que eu digo, a gente acaba seguindo ainda. É bem verdade que já evoluímos muito, né? E essa estrutura que eu prego desde o início de advocacia, ela acabou sendo seguida com as câmaras. Lá no Ministério Público você tem a Câmara dos
do meio ambiente, eu, por exemplo, da Câmara de Direito Econômico, Consumidor, Câmara de Indígenas, Câmara de Direito Público, Patrimônio Público, etc. Então, a gente evoluiu porque a gente acabou criando câmaras temáticas para administrar certos interesses. Então, eu acho que isso foi muito positivo. Então, ficou procurador da República, por exemplo, na seção judiciária, que atua na seção judiciária do Pará. Perfeito. O procurador regional do TRF da primeira região. A primeira que E o cargo de carreira mais alto, subprocurador geral da República nos tribunais superiores. Eu peguei uma situação curiosa. Eu peguei em 1988, acho que 1989, não sei até quando foi, nós ainda fazíamos, às vezes, de advogados da União, embora tivesse sido instituída a Advocacia Geral da União. Então, eu atuei perante TRT da 10ª Região e Tribunal Superior do Trabalho. TRT nunca tinha ouvido falar. E alguns colegas atuaram nas juntas de conciliação e julgamento. Acho que na época ainda não era vara do trabalho. O Ministério Público fez, às vezes, de união durante um tempo, como fazia antes, mas ele fez na Justiça do Trabalho. Que antes era Justiça Federal, né? Certo. Ficou mais fácil a atividade no início ou agora? Ou seja, eu tenho feito muito essa pergunta, né, Paulo? A gente tem feito muito essa pergunta, porque antes na datilografia e agora no computador, o que ficou melhor? É muito curioso você tocar nesse assunto, porque eu tenho lesão de esforço repetitivo em alto grau. Né? Porque nem se compara, por exemplo, a estrutura que eu tive agora ao me aposentar com a estrutura da maior parte dos meus anos no Ministério Público, né? O Ministério Público até passou a ter um orçamento muito melhor, né? À medida que a sociedade foi entendendo a importância do Ministério Público, foi fácil conquistar mais recursos, né? Então, no início era muito difícil, né? Eu cheguei a não ter secretário, nós dividíamos salas, e olha que ainda posso ser considerado um privilegiado, que eu não estava lá no interior, nem na fronteira, nem... Eu estava em Brasília, já era um privilégio, mas mesmo assim era insuportável, ainda hoje há 2, 3 semanas, não. Eu converso com ex-assessores, eu tenho a honra de ter assessores que hoje são... Eu tive estagiários lá no escritório do meu pai que se tornaram subprocuradores gerais, e eu tenho assessores, que foram meus assessores na procuradoria, que se tornaram promotores, juízes, etc. E acabei de saber uma que acho que já está quase indo para o Tribunal Regional. E essas pessoas me fazem uma comparação do trabalho que elas têm hoje com o trabalho que elas tinham na assessoria do Ministério Público. E alguns dizem, olha, era pior a assessoria. Quer dizer, a gente sempre imagina que é pior a magistratura ou a promotoria onde eles estão hoje. Mas dependendo, isso varia muito, né? Não é justo dizer. Promotores trabalham muito, mas dependendo do lugar onde você está, você até lembra não muito feliz da época lembra que não era muito feliz na época do Ministério Público. O Ministério Público tem muito processo, né? Tem muito processo, e eu acho até que em algumas coisas a gente não devia opinar, mas a tendência é atuar crescentemente em quase todos os processos do judiciário. Há limitações em matéria de ramos do direito, assuntos, mas a verdade é que sempre existe nos outros, naqueles que não seriam nossos, alguma coisa que nos interessa. Então, tal a amplitude do feixe de atribuições do Ministério Público. Então, voltando àquela pergunta que eu tinha feito anteriormente, sobre a comparação com os países, Estados Unidos, Europa, qual que é a sua percepção? Você acha que a estrutura que o Brasil adotou é a ideal ou a estrutura poderia ser
uma estrutura mista, ou sei lá, uma estrutura diferente, estilo Estados Unidos? Olha, isso é uma coisa sobre a qual eu penso, medito, leio, e não dá para apresentar uma conclusão global. Há coisas em que eles parecem melhores, há coisas em que eu entendo que nós somos melhores. Vocês têm uma boa capilaridade entre os advogados, estudantes, etc. Vou dar uma sugestão muito legal. Existe um seriado que se chama The Good Wife. Sim. Ele não é o mais charmoso, ele não é o mais carismático. Você tem outros seriados, como Suits. Você tem aquele outro que tem o promotor. São mais dinâmicos. Que fica brigando com o empresário. Billions. Sim, Billions, sim. Mas eu gostei demais, vi recentemente, não tinha visto antes, o seriado é antigo, o seriado começou, sim. A gente vê pelo celular, eles não tinham iPhone, você vê celular antigo, aí quando foram se renovando os episódios, você vai vendo a evolução. Mas fiquei encantado com o realismo desse seriado, The Good Wife, que para muita gente é coadjuvante, entretenimento. É uma coisa que não é. É muito legal, gostei demais, mais até do que dos outros. Então não deixem de assistir. Por quê? Porque ele mostra a realidade do Ministério Público, a realidade da advocacia. Os filósofos do direito norte-americano gostam de ser denominados realistas jurídicos. Realmente, os americanos têm essa vantagem, eles estudam a coisa como ela é e não como ela deveria ser, né? Então, esse seriado, eu dizia para minha esposa, que foi também da área jurídica, foi chefe da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, eu falava, Paula, veja que maravilha, é isso aí que acontece, não é o que a gente aprende na escola, é isso aqui. Falando né? em seriado. Briga para ser o procurador-geral, a politização do Ministério Público, né? O seriado não é só sobre Ministério Público, é sobre advocacia também. Quer ver uma coisa interessante, de cara da comparação que você me indagou? O sujeito sai da advocacia, vai para o Ministério Público, sai do Ministério Público, volta para a advocacia com a maior facilidade. Não é como aqui que você tem que fazer um concurso e praticamente faz um voto de... E lá é mandato também, né? E é mandato. Mandato, exatamente. Mandato. Então, lá fora os... Exato, para procurador-geral é muito interessante. Olha, de novo, hein? Gostei do que você falou. Fazer campanha. De novo, eu era minoritário, mas eu sempre sustentei lá. Meus colegas não vão gostar de ouvir isso, mas vamos lá. Que esse negócio de lista tríplice... Sim. Tinha que ser. Então, já que nós... Porque eu também sou minoritário, a imensa maioria é pela lista tríplice, eu fui convencida a lutar pela lista tríplice, talvez porque não tenha ouvido tanto o argumento dos opositores, porque os opositores acabam se acanhando. Como eu já saí da corporação, fica mais fácil, né? Mas vejam vocês, é preciso que exista uma lista. Que lista? Quem vai fazer a lista? Não vem à mente essa ideia de uma lista, então, de eleição popular? Ou uma lista de membros do Congresso Nacional? Uma lista mista aí de várias... E não pelo próprio órgão. E não pelo próprio órgão, fica uma coisa muito corporativista. E tem outras coisas que muitos jornalistas não sabem, e eu me queixo, sempre digo para os meus colegas lá, que eu continuo amigo e continuo indo à Procuradoria-Geral da República. Às vezes você tem uma corrente política que é majoritária. A lista tríplice nem sempre possibilita representantes das diversas correntes. Sabe por quê? Porque nós votamos em 3. Nós não votamos em 1. Se nós votássemos apenas em 1... perfeito, sim. Seria natural que a corrente política que tem, vamos dizer, 51% fizesse um e aquela que tem 49% fizesse outro. Independentemente do terceiro.
né? No momento em que você dá 3 votos, uma corrente política, não gosto de falar política porque parece que é uma coisa política partidária, mas uma corrente de pensamento que tenha 51, ela faz 1 ou faz 3? Faz 3. Eu nunca tinha pensado nisso. Ninguém pensou nisso. Exatamente. O problema é que ninguém pensou nisso. Né? Então, eu repito, se eu estivesse dentro da corporação, eu falaria de qualquer forma, sempre falei, mas eu teria uma grande resistência amanhã ao chegar ao trabalho, entendeu? Porque são coisas que precisam ser ditas, né? E que, às vezes, repito, as pessoas são levadas a pensar de forma diferente, né? Não, mas essa sua ideia é fantástica. Eu, com os meus já 25 anos de profissão, eu ainda não tinha pensado que realmente, quando você vota numa lista tríplice, você tem uma ideologia, seja ela qual for, exatamente. Mas você vota nos 3, e aí acaba que um que é... 51, seria o segundo? Não, mas, por exemplo, eu voto... Por exemplo, eles têm 3 ideologias. Tem 3 ideologias, você tem que votar nos 3. Aí você vota, mas aí o que sobe, não sobe 4. Só sobe 1. Tudo é a majoritária que faz os 3. Pois é. Então, assim, essa é uma coisa que alguns vão dizer a vocês, não, mas não acontece sempre. Acontece com bastante frequência. Claro. Então, essa é uma coisa que eu também gostaria de repensar agora, como um estudioso, porque eu me aposentei, digo a vocês com toda a franqueza, embora já comece a advogar depois de um longo período de licença sabática e que a minha principal atividade era visitar meus netos dos Estados Unidos, mas agora que eu volto a advogar, provavelmente a dar aula, que é o que eu gosto mais de fazer, eu quero mais do que tudo isso, eu quero pensar, eu sair para pensar, e quando a gente está fora, a gente vê as coisas sob ângulos diferentes, né? Então, é muito importante a gente não ter sempre uma visão corporativista. Eu digo que aqui em Brasília nós não somos indivíduos. Nós somos membros de corporação, né? Sim. Eu lembro quando eu fui para o governo Fernando Henrique Cardoso, até a minha redação, algumas autoridades olhavam e diziam assim, mas você não escreve como um procurador da República. Eu falei, existe lá estilo de procurador da República escrever? Mas por quê? Qual era o seu estilo? Não, eles achavam... Rebuscado, não rebuscado? Eu acho até que a crítica não era procedente. Ah. Eles diziam que certas expressões eram próprias de quem tinha certo pensamento e eu não usava aquelas expressões. Né? Então, aqui em Brasília é muito engraçado, porque você fala assim, eu sou contra determinado direito do servidor público, ou especificamente do Ministério Público. Você não pode falar isso. Mas como não pode falar isso? Nós vivemos num regime de liberdade de expressão. Então você tem que ter o direito de fazer críticas à sua corporação, estando dentro ou fora dela, e você tem que se posicionar como cidadão ainda quando você é servidor público. Você não pode ver o mundo como se fosse aquilo onde você vive, aquela utopia ali. Né? Então, assim, é muito interessante vocês levantarem esses assuntos, porque me dá a oportunidade de expor algumas coisas que, como eu digo, são minoritárias. Tu comentou a questão da série, teve uma série aqui também, eu não sei se você vai poder comentar, se o doutor vai poder comentar a série, mas era a questão da Lava Jato. O que você visualiza da Lava Jato? Pode comentar sobre os fatos? Ou não? Olha, eu tenho muita dificuldade, eu digo que eu me aposentei, gostaria de falar mais, gostaria de participar mais de debates como esse, gostaria de gravar alguns vídeos, mas há certas coisas sobre as quais eu não falo exatamente porque eu não entendo bem, né? Eu já falei alguma coisa de Lava Jato, por exemplo, com relação à defesa aqui em Brasília. Outras, eu estava muito longe, embora eu tenha atuado, assim, episodicamente em alguma coisa, algumas reuniões. Entendo pouco de Lava Jato, né? Quando ela surgiu, eu achei uma maravilha. Mas eu lia
eu gosto, vocês sabem que eu tenho essa biblioteca grande já. Nossa biblioteca, digo com orgulho, quando meu pai era vivo, era uma das maiores bibliotecas, não considerando apenas particulares, mesmo as públicas. A nossa biblioteca, se bem me recordo, ela chegou a ser maior do que a do Superior Tribunal de Justiça, do que a do Ministério da Justiça, eu não lembro bem. Eu lembro que a gente tinha umas 3 que a gente perdia feio, que era Supremo, Câmara e Senado. Mas eu sempre gostei muito de livro, gostei muito de ler, gostei muito de aprender línguas e culturas estrangeiras, etc. E eu lembro que já falavam, olha o que aconteceu na Operação Mãos Limpas lá na Itália. Depois derrubaram tudo isso e criaram problema até para os magistrados e membros do Ministério Público. Não sei o que aconteceu na Itália, eu não gosto de falar, assim. Eu li sobre o assunto, recebi papéis. Eu só posso dizer que eu acho que foi muito mais positivo do que negativo, né? Muito mais positivo do que negativo. Foi muito importante e espero que no futuro nós tenhamos outras operações parecidas. Agora, vocês poderiam me fazer a pergunta mais delicada. E com relação ao ocaso da Lava Jato? Eu perguntei porque eu lembrei. Não, é porque eu lembrei do. De fato, eu não assisti, mas esses dias eu estava passando. Eu não vi. Aí apareceu lá. Lava Jato. Não, eu vi a propaganda. Acho que do Globoplay. Sim. Aí apareceu. Aí, como você falou da série americana, eu lembrei. Eu tive um período aqui, depois da minha aposentadoria, que eu estou falando aí para vocês de licença sabática, de afastamento um pouco do direito, em que essas coisas não me interessavam. É engraçado, eu acho que eu fiquei um pouco triste, né? Então, assim, eu não assisti o seriado, eu não acompanhei as notícias. Eu também não assisti, confesso que eu não assisti. Eu só acho que é triste para todo o país que exista uma operação corajosa de combate à corrupção e a tantos outros ilícitos que chega ao seu fim. Vocês concordam comigo? Agora, eu não sou a pessoa mais credenciada para falar sobre esse fim. Eu acredito muito no doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, procurador e meu grande amigo. Ele participou desse período delicadíssimo da vida nacional e eu acho que ele tentou criar outros instrumentos para o combate aos ilícitos mais graves. Não tive a oportunidade de conversar com ele. Eu estive lá 2 ou 3 vezes, né, para entender melhor isso tudo. Então não é por falta de coragem, não, viu? É porque realmente eu não entendo de Lava Jato. Os procuradores atuam muito forte na questão ambiental, né, e minerária, né? Uhum. Você já teve algum tipo de ação aí que chamou a atenção, que você gostaria de compartilhar com a gente nessa área ambiental? Até porque a gente vai levar a informação para o pessoal do Pará e lá vira e mexe, vamos dizer assim, temos problema com questão derivada de mineração e de questão de hidrelétrica, envolvendo questões ambientais. Então eu não fazia aquela interlocução com IBAMA, no caso Instituto Chico Mendes, depois foi instituído, ICMBio. Eu não participava muito dessas coisas. Eu recebia os processos para fazer. Olha aquilo que eu falei, hein? Do problema da instância, o modelo do judiciário. Você vem aqui entrevistar um procurador e ele fala assim: bom, não sei. Por que eu não sei? Porque existe essa hierarquização. Entendeu? Então, assim, eu eu lembro bem que nós começamos a atuar meio no vácuo do IBAMA, né? Eu pegava muitas causas em que a questão jurídica era bastante limitada e nós seguíamos em linhas gerais o que o IBAMA nos dizia. Isso acontecia em outros campos também. Por exemplo, improbidade de prefeitos. Sim, isso é muito. A CGU, né, nos enviava, e eu confesso que eu ficava um pouco preocupado, às vezes eu falava assim, pô, mas a CGU é um órgão do executivo, será que não tem interesse? Não tem, dependendo do presidente da República e tal. Mas nunca houve motivo para eu questionar muito. Eu fazia um estudo meu paralelo, né, para ver se
havia ali influência política, não só na acusação a determinada autoridade, mas na recusa de acusação a outra, alguma coisa assim, né? Por todos esses órgãos públicos. O Ministério Público sempre foi independente. As pessoas falam assim, mas não tem muito interesse, não tem corrupção, né? No Judiciário, no Ministério Público, em qualquer lugar tem, né? Mas acho que no quadro geral, a gente atuava, tínhamos até uma turma de diferentes pensamentos e posturas ideológicas que atuavam em harmonia lá, né? Terminando, assim, mudando um pouco essa questão do Ministério Público Federal, nós havíamos falado que o senhor tem vamos dizer assim, uma predisposição para direito tributário. Qual é a solução dos tributos aqui no país, afinal? Reforma tributária, questão do reforma tributária, mais impostos, o IVA nos países europeus. Esses dias eu me deparei, eu sei que um cenário é diferente, né? Mas eu achei interessante que tinha aquele 1/5, né? Antigamente, que gerou a Inconfidência Mineira. Então, ou seja, que seria hoje exatamente 50% do que é cobrado, que hoje é cobrado em torno de 40%. A gente entende que a máquina pública é bem mais pesada, todavia a gente pensa que o problema não está na questão do tributo, está na utilização dele. Qual a sua análise sobre isso como tributarista? Eu gosto muito, eu disse a vocês, de analisar a realidade econômica e política subjacente. Não que eu não tenha estudado direito tributário como lei, poxa, estudei o brasileiro e de vários outros países e conheço razoavelmente bem. O que acontece é que você tem, antes de tudo, um problema, olha de novo, os interesses corporativos. Sim. Os interesses corporativos. A minha dissertação, depois gostaria de falar um pouco sobre isso, de mestrado, ela é sobre o efeito vinculante. Vou sair um pouco da área tributária. O efeito vinculante foi a grande inovação do novo Código de Processo Civil. Não há tantos... Se você pegar esses dispositivos, são novos, fizer um cálculo, vai dar lá, sei lá, a grande maioria é de efeito vinculante. E o que é o efeito vinculante para o público de vocês que, porventura, ainda esteja estudando? É a possibilidade de você não precisar rejulgar uma causa na sua integralidade, porque a Suprema Corte ou algum tribunal superior já decidiu aquela questão, certo? E você já tendo decidido aquela questão, é de toda conveniência que você siga o precedente, certo? E julgue as seguintes iguais da mesma forma. Saber o que é igual é outro problema, né? E é por isso que o direito norte-americano trabalha com a noção de distinguishing, que está sendo muito mal interpretado, na minha opinião, aqui no Brasil. O que é o distinguishing? É a distinção. Por exemplo, eu não vou aplicar o caso do tributo tal ao tributo tal, porque existe essa diferença essencial. Veja, distinguishing não quer dizer diferença apenas, porque não existe dois processos iguais. Quando menos o nome da parte é diferente, entre várias outras coisas. Distinguishing é fundamentos essenciais iguais. Nós decidimos com base nesses fundamentos essenciais, a chamada ratio decidendi, e se chegar outro com os mesmos fundamentos, nós vamos decidir da mesma forma. Até para dar segurança jurídica. Segurança jurídica é tudo, e que é outra coisa que no Brasil não se preza. O brasileiro estuda direito como quem está estudando só metade do direito, que é a justiça. Só que o valor da justiça, o valor da segurança jurídica é comparável ao da justiça. Até porque também justiça é. E gera instabilidade. Lógico. Então você não pode... olha, eu agora vou mudar, como acontece no Brasil. Vou mudar porque pensando bem não. Não pense tanto. Você já apresentou para a sociedade um padrão de conduta. Deixe agora que eles sigam. Tanto que, sabiamente, os tribunais superiores, a começar pelo Supremo, estão fazendo essa modulação dos efeitos. Acho isso inteligentíssimo. Fala, mudo para frente, mas não mudo para trás. Porque as pessoas têm o direito, têm a expectativa de agir de acordo com o direito e, de repente, são frustradas nessa expectativa. Nós apontamos uma direção e depois nós mesmos vamos dizer que aquela direção não é correta. Bom,
Qual é o problema do efeito vinculante? Vocês vão falar, mas o que o Hugo, que está falando de reforma tributária, puxou para o efeito vinculante? Porque nós temos hoje um grande problema político, que é a força das corporações. O que acontece? Eu, como advogado, eu não tenho lá grande interesse em que exista um efeito vinculante. Porque se eu posso convencer a magistratura de que aquele precedente não serve para cá, que a gente não deve seguir o precedente, é uma causa a mais que eu tenho no meu escritório. Né? Sim. Ao passo que se fosse rigorosamente seguido o precedente, como é nos Estados Unidos e da forma que é nos Estados Unidos, na Inglaterra, eu teria dificuldade de... Então, o que acontece? Eu dei o exemplo próprio, para não parecer que eu estou acusando terceiros. Mas muita gente, do próprio judiciário, quando não está na cúpula, Sim. do Ministério Público, da advocacia, não tem maior interesse em que isso seja observado. E a quantidade de vinculação que nós temos hoje no Brasil é muito pequena. Poderia, muito mais coisa, estar, para usar a expressão corriqueira, morrendo no primeiro grau, no segundo grau. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra na OAB sobre arbitragem, foi muito engraçado, veio um que parecia ser o representante dos alunos, e disse assim para mim, professor, olha, nós gostamos muito do que o senhor falou, mas um certo ar de desapontamento, sabe? Ele estava meio triste, nós gostamos do que o senhor falou. Eu falei, mas e que mais, né? Que eu já a gente depois de um tempo a gente já sabe o que vem depois. Porém, aí ele falou assim, não, mas é porque nós estamos aqui conversando entre nós, todos os advogados jovens, ele era até um pouco mais velho, e se esse negócio de arbitragem pega, vai diminuir muito o número de causas aqui do judiciário. É isso mesmo. E eu lembro de ter respondido para ele, primeiro, acho que você não está avaliando o número de arbitragens que você pode pegar. Que essa arbitragem é uma coisa que você pode ganhar muito dinheiro com ela, viu? Mais rápido. Segunda coisa, você é a favor de um remédio para curar o câncer? Aí ele entendeu o que eu queria dizer, né? Quer dizer, nós não podemos ser contra as coisas que nos ajudam. Por que eu falei isso a respeito da reforma tributária? Desculpem a demora. Porque no caso da reforma tributária, a ideia do imposto único eu não acho boa, não. Eu acho fantástica. Ela é muito boa. Sim. Ela é muito boa. Mas ela sofre resistência de Absurda. Absurda. Alguns usam... isso seria um tema para uma conversa de 3 horas só sobre as objeções ao imposto único. Uma delas, muito popular, mas não respeita a federação. Eu sempre digo o seguinte, antes de criticar e comparar com o modelo ideal, compare com o modelo atual. Nós temos federação nessa distribuição de renda, ou vai para a União, que tem o fundo de participação, estados, municípios, etc. Não é verdade? Sim. Então, e não seria possível arrecadar um plano ideal, nem eu chego a tanto, mas não seria possível, no plano ideal, nós instituímos um imposto único e já dividir a arrecadação, tanto para o Estado, tanto para o município, tanto para... Tudo isso eu estou vendo discutido agora, isso eu falava já há algumas décadas. Então, a ideia é muito boa, né? Agora, ela é inconciliável com a realidade do sistema tributário, né? Com esse mundo de incentivo fiscal, com essa série enorme de exceções, e onde que cobra aqui, cobra ali, ela ficou impraticável, o imposto único, isso tudo é impraticável. O que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando diminuir o número de impostos, ainda com aquela ideia do imposto único, e estão sofrendo, eu digo agora, vou falar como se eu fosse um parlamentar, estamos sofrendo, o país está sofrendo muito com as resistências. Recentemente houve no Banco Safra, perdoe-me para terminar esse tema com essa menção que eu acho muito importante, para vocês entenderem a confusão que nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo, em matéria de desinformação, que não é essa desinformação clássica que as pessoas defendem, eu
eu acho até que quem fala muito, quem acusa muito os terceiros de desinformação, também produz desinformação. Mas vejam como está sério esse negócio de desinformação e de perda de valores, de perda de referenciais e de, falam muitos, né? Fim da justiça, fim dos princípios de justiça, reforma total do direito, abandono do clássico direito. Realmente isso está acontecendo. Eu fui numa reunião num banco aqui e estavam lá vários investidores. E o banco apresentava um estudo sobre a reforma tributária. E o banco, por seu representante, expunha o que ia acontecer com a Bolsa de Valores se naquele dia, no dia seguinte, fosse aprovada a reforma tributária pela Câmara, como foi. E dizia que a Bolsa ia subir. Eu pedi a palavra, porque eu não resisti à tentação. Eu disse assim, também acho que a Bolsa vai subir. Porque já convencionamos. Essa que é a verdade. Eu agradeço a Deus por ter morado em Brasília e aprendido como funciona o sistema. Não tenho dúvida que a Bolsa vai subir. Mas, disse eu, na euforia. Ninguém é capaz de provar tecnicamente que uma reforma tributária aprovada sem alíquota, porque ela era aprovada sem a alíquota, gere essa expectativa. Possa gerar uma expectativa positiva ou negativa, assim, de antemão. Então, isso é o que acontece com toda reforma legislativa. Eu pergunto a vocês, me deem uma reforma legislativa dessas grandes, que no dia seguinte a Bolsa caiu, e que no dia seguinte... É muito raro. Sempre é aguardada com o maior otimismo a reforma da Previdência, e essa realmente tinha razão de ser, a reforma ministerial, a reforma qualquer coisa, a lei das concessões, a lei não sei o quê. Não é curioso isso? Sim. Vocês já pararam para pensar nisso? Não tem motivo para aquilo. Como é que você aprova uma reforma sem saber o básico do imposto, né? Nem que vai ficar de fora e nem que vai ficar dentro. E, quer dizer, tudo sob condição de se examinar. Eu até entendo, vamos aqui ser bem francos, eu que sempre advoguei e sempre estive no Ministério Público e também advoguei, eu até entendo, e dei aula de direito tributário, que alguns setores podem ter comemorado. Para nós, o nosso departamento financeiro já fez o cálculo aqui. Vai diminuir. Aí eu aceito. Agora, a grande massa da população dizer que aquilo é bom, aquilo é ruim, não tem o menor sentido. Então, respondendo a sua pergunta, bom, a ideia é boa, mas as exceções são algo que precisam, que comportam um estudo melhor. Eu pedi, olha só, olha o detalhe importante. Não vi esse jornal nenhum. Aprovam a reforma, como no banco tinha dito alguns dias antes. Realmente a Bolsa sobe um pouquinho lá, não me lembro. Realmente há uma euforia. Primeira página dos jornais, vocês lembram? Reforma tributária, sim. Reforma tributária. Aí eu fiz questão de perguntar para a minha mulher, que sempre trabalhou na consultoria legislativa da Câmara, meu bem, você me arruma um exemplar da reforma aprovada na Câmara? Porque eu estou sendo indagado, eu estou vendo um monte de conversa aí de botequim e de universidade, de sei lá o que mais, sobre a reforma tributária, eu já dei aula disso, eu não posso deixar de falar sem ver o projeto, sem ver o que foi aprovado. Aí ela ligou para lá, quer dizer, supostamente ela tem habilidade em conseguir as coisas, e eu achei muito interessante a observação que me foi dada. Hugo, ninguém tem. Tá todo mundo debatendo uma coisa. Exatamente. Ninguém sabe o que é, né? Ninguém sabe o que é. O fulano de tal, que é o que está mais próximo do assunto, ele vai conseguir e, não sei, não quero, a pessoa certamente por gentileza ia me dar e acho que acabou esquecendo. Mas naquele dia ninguém tinha.
no dia seguinte ninguém tinha, e no dia seguinte, ao seguinte, ninguém tinha. Então, quer dizer, é uma coisa que fica difícil. Você que gosta de estudar, gosta de ver a lei, gosta de comparar com a doutrina, eu tenho aqui uma Biblioteca Internacional de Direito Tributário, que vale muito pouco, que hoje o que vale é a internet, você fica até sem condições de opinar. Era isso. Sobre um dos temas atuais, eu não sei se você vai querer comentar, que saiu até uma reportagem recente sobre a questão da legalização ou não legalização das drogas. A gente está percebendo que o próprio STF, né, estava tentando criar um parâmetro, na verdade, quase legislar sobre o tema, né, que seria a possível liberação. O que você acha dessa situação? Vou voltar a fazer uma comparação improvável. Vocês falaram de reforma tributária, eu falei de efeito vinculante, quer dizer, saí lá da economia, do direito tributário, puxei uma coisa do direito processual para depois voltar. Permita-me, igual digressão, vou falar do Uber, e depois eu falo de droga. O que é que eu mais gosto de fazer? Eu gosto de fazer pesquisa sociológica individual. Por quê? Porque hoje você faz pesquisa para qualquer coisa e chega a qualquer resultado. Nós vimos aí as pesquisas eleitorais, né? Tudo errado. E você chega a qualquer resultado e você publica com a maior autoridade, né? Não, isso aqui é uma pesquisa do renomado e respeitado instituto, não sei o quê. E aí depois você entra lá no instituto e vê quais são os interesses, etc. Ora, Uber. Tem uma discussão no Ministério Público um pouco antes de eu sair, e era um evento dos procuradores do trabalho, e os procuradores do trabalho não gostam, pelo menos aqueles que estavam presentes, da forma com que se desenvolvem as relações de trabalho e as relações humanas no âmbito do URB e seus prestadores de serviço. Os aplicativos em geral. Aplicativos em geral. Falam já da uberização como um fenômeno que supera a questão do transporte, para aproveitar a sua importante consideração, supera a questão do transporte, e uberização hoje já é uma expressão utilizada não só para aquilo, mas para vários outros tipos de atividades comandadas pela eletrônica e pelos aplicativos, etc. Sabe o que eu gosto de fazer? Mais do que escutar e ler, eu gosto de viajar o mundo e perguntar para uma pessoa supostamente interessada. O motorista do Uber. Sim. Eu já perguntei, a minha pesquisa, vou aqui fazer divulgação particular em primeira mão. A minha pesquisa em primeira mão, jamais publicada, jamais será, mas da qual integrada, né, por acho que uma centena de motoristas no Brasil e no exterior. 98%, eu não vou exagerar, vamos pegar menos. 95%, vamos pegar menos ainda, no mínimo 90%, super satisfeitos. Eu pergunto qual é a atividade que eles tinham antes, o que ele fazia antes na vida. Eu sou engenheiro, mas não tenho emprego aqui de engenheiro, pelo menos aqui eu sustento minhas crianças. É o que eles falam, entendeu? Agora não está havendo uma ideologização da discussão, então você já vê, principalmente em São Paulo, que eles são muito politizados, já tá, mas continua a minha estatística. E recentemente teve uma multa de 1 bilhão. Exato. Agora Exato. Agora, eu pergunto a vocês, o sujeito... Aí levaram nesse evento, na Escola Superior do Ministério Público, alguém, não sei se foram meus colegas do Ministério Público do Trabalho, ou se a pessoa se apresentou espontaneamente, mas apareceu um engenheiro que levantou a mão e começou a criticar o Uber. Olha, isso é terrível, eu era engenheiro e agora estou aqui. Eu, embora indiscretamente, fiz a pergunta que não queria calar. Por que você não exerce a engenharia? Engenharia, exatamente. Não, porque, ou seja, se não há campo para o engenheiro exercer a engenharia, o advogado, a advocacia e aí por diante, a culpa não é de quem contrata essa pessoa para trabalhar no aplicativo. Ela optou por isso. Então, independentemente de relações outras que eu não conheço no dia a dia
seja do Uber, seja dos outros aplicativos. Eu, por exemplo, não gosto de ver tanto motoqueiro na rua, acho que é perigoso. Para mim, o ideal seria que não existisse moto para isso. Porque eu vejo moto, eu penso na questão da segurança, né? Então, é lógico que eu não estou apoiando e nem emprestando uma adesão irrestrita Sim. ao que o Uber faz, mas o que eu não consigo é ver tanta crítica para empresas que criaram tantas ocupações. Você não pode falar de emprego porque, tecnicamente, não é CLT, o Tribunal Superior do Trabalho está exatamente discutindo se vocês vão ter 10º, não sei o que. Agora, clichê de novo, não existe sopa de graça da esquina, né? É um clichê dos liberais da economia, do Milton Friedman. Se começarem a cobrar várias outras coisas, alguém vai pagar a conta. Isso provavelmente seremos nós. Então, assim, eu acho que está havendo um exagero com relação a isso. Por quê? Porque há sempre uma visão parcial dos defeitos e não das virtudes, né? E aquele dia eu disse aos procuradores do trabalho, eu disse, olha, eu estou aqui como o único procurador da República que se inscreveu no evento. Sim. E nós temos uma visão pró-consumidor, né? Era até na nossa casa, era aqui no prédio da L2, aqui, né, que é a Escola Superior. Agora não é mais nossa casa, né? Tradicionalmente foi a sede do Ministério Público Federal. Então, a mesma coisa eu digo com relação a drogas, assunto do qual eu entendo muito pouco, vou repetir, olhando para a câmera, eu entendo muito pouco, porque é preciso que as pessoas falem de vez em quando, que elas entendem muito pouco, porque senão fica todo mundo se opinando sobre tudo. Eu não estudei, eu não conheço a parte médica do assunto, etc. Mas a parte processual mesmo. Mas o que eu acho é que existe uma evidente ideologização dessa discussão, né? Eu viajei agora para os Estados Unidos, poucos meses, e a gente entrava em lojas que vendem maconha para uso medicinal. Canabidiol. Preços altíssimos. Quando eu ouvia falar, me perdoe minha ignorância, os experts, que uma das virtudes seria, ao combater o tráfico, reduzir o preço, né? E evitar a criminalidade. E eu não estou em condições de opinar. Agora, o que lamento muito é que eu veja opinando tantos outros que, como eu, não estão em condições de opinar. Eu prefiro parar aqui, entendeu? Mas, assim, falando, adotando uma visão parcial do assunto, né? E citando, porque a Holanda, porque o Estado de não sei o quê. Vamos esperar um pouquinho, né? Não custa nada, como eu aprendi, as pessoas que eu mais admiro aqui em Brasília, os mineiros. Minha mulher de família mineira. Que equilíbrio, que cuidado, que tratamento nobre que eles emprestam às pessoas em geral e que paciência o mineiro tem, né? Então, vamos esperar um pouco, né? Eu acho que está havendo uma discussão muito apaixonada disso, né? Eu não tenho resultado, não tenho leituras para opinar. Não tenho, não. Eu tenho só o cuidado que eu já expus em outros assuntos de que a questão se torne mais política do que técnica, né? Falando nessa questão da política, você tem uma percepção que alguns temas parece que eles deixam para o STF, grande maioria das vezes, decidir temas que eles não querem debater na Câmara, na criação de norma. Uma delas que me chama bastante atenção, a gente até comentou com o ministro também, que é aquela questão do crime de injúria racial, se não me engano, qualificado. Se injúria racial é qualificado. Agora eles colocaram dentro dela a questão da comunidade LGBTQI+. Então, ou seja, não está no tipo penal e acabou com o STF, por seu entendimento, puxou. Eu acho mas não foi desse lado, né? Desculpa, pode continuar. Não, eu finalizei já. Não, existem duas razões, repito, eu me considero um privilegiado de ter morado e vivido em Brasília.
porque a gente aqui entende o poder. É até engraçado, eu às vezes discuto com pessoas de São Paulo, familiares, amigos, e às vezes você vê uma pessoa extremamente inteligente, um expert na área dele, que o cara fala alguma coisa de política que eu digo assim, gente, aqui nem direita, nem esquerda, nem centro, ninguém entenda minimamente de Brasília vai dizer isso. Porque aí a pessoa não sabia se situar no quadro político, aí já não é o que ela quer ou o que ela deseja. É ela não entender como a coisa funciona. Né? Como é que a máquina opera, Sabe né? como é que a máquina opera. Então, assim, você tocou num ponto em que talvez você seja até mais informada do que eu. Mas eu já vi, no caso de, se não me engano, casamento de pessoas do mesmo sexo, já vi várias vezes, em vários assuntos. Quais são as duas razões básicas, na minha opinião, para o Congresso fazer isso? Aqueles temas sensíveis, votação. Uma é essa. O sujeito, ele tem um eleitorado, o parlamentar tem um eleitorado e o parlamentar tem uma opinião. Tem o eleitorado, tem a opinião e tem aquilo que está em voga na sociedade, né? E principalmente na sociedade que opina. Uma das piores coisas que aconteceu no Brasil, principalmente depois da Covid-19. Ciência, essa é uma tese, eu já escrevi um artigo sobre isso, e eu acho muito importante que vocês da área de comunicação pensem um pouco nisso. E escrevam também, divulguem opiniões de todos os espectros. Ciência passou a ser uma questão de maioria. Maioria em determinado setor. Nem é uma maioria absoluta do território nacional. Nós abandonamos a preocupação, a genuína preocupação com o que é científico e com o que é aceito, estudado pelos especialistas, para ver a ciência como uma questão puramente democrática. Ciência é o que a maioria, com direito de opinar, decidiu que é aqui. Né? Então, isso foi muito ruim e ultrapassa a Covid. Nós estamos vendo isso. Qualquer discussão... Não, mas a ciência de quem? Qual ciência? Ou você acha que nós, advogados, aqui discutimos qualquer coisinha e temos opiniões divergentes? Também os juízes, também os membros do Ministério Público, e entre os cientistas, não. Reina a paz e a unanimidade. Lógico que não. É evidente que eles têm divergências entre eles. Então, esse negócio de falar a ciência é assim, eu sigo a ciência, se tornou Quem é a ciência? Quem é a ciência? Exatamente. A ciência é preciso fulanizar a ciência. Dá nome à ciência, né? Exatamente. Quem é a ciência? Então, eu volto para o primeiro assunto. Qual era o primeiro assunto que eu saí para da injúria, exatamente. Da injúria racial que o STF eu ia falar do segundo motivo. Então, o tema é antipático, divide até o meu eleitorado, eu não opino e deixo que o Supremo decida. Então, eu queria ver se o doutor tinha a mesma percepção. Eu tenho essa percepção. Quando tem um tema que é bem sensível e que pode impactar seu eleitorado, vamos supor, eu tenho 50 mil votos, e esse tema pode desestruturar esses 50 mil votos, eu deixo de votar e jogo isso pro STF. Só que com isso, o STF hoje, ele está muito visado e acaba que gera polêmica e empurra a responsabilidade para eles, que não deveria ser. Eu tenho essa percepção. Não, sem dúvida. Estou de pleno acordo com você. Que acaba minando, né? Querendo ou não, pode ser uma estratégia legislativa de minar o STF. Erra o legislativo ao transferir, erra o Supremo ao acolher. Porque ele poderia estar com mandado de junção. Salvo engano, né? Que é pra... Não, eu digo assim, era comum no passado, muito comum, na jurisprudência do Supremo e de outros tribunais, dizer assim, essa questão não é constitucional. Essa questão não nos diz respeito. Isso tem que ser decidido em outro plano, tribunal, não sei o quê. Num certo momento, o Supremo, com razão até, porque a nossa Constituição é enorme
e multidisciplinar, né? Começou a opinar sobre tudo. Né? Então, mas assim, não teria um remédio constitucional para obrigar o legislativo a criar norma? Teoricamente, a gente analisando... Mas também passou pelo Supremo, né? Nós tivemos muita inconstitucionalidade por omissão, mandado de injunção, etc., e vieram até alguns comandos do Supremo de então para que o legislativo legislasse. Né? Sim. Mas eu acho que não é o que a gente vê. Você vê isso como, então, advogado envolvido com o mundo dos jornalismos? Eu não tenho visto, não. Tenho visto muita coisa. No início empolgou muito a academia, mas depois não... É porque tem uma percepção que pode ser até uma forma de agredir, vamos supor, o legislativo, que é agredir o STF. Ele deixa de legislar sobre tal tema, esse tema fica em evidência e chega no STF. E quando ele vai ser julgado no STF, a visibilidade vai toda para o STF. E ele vai ter que decidir. Entendeu? Aí eu acho que naquele momento deveria estar com mandado de injunção, não sei se seria o remédio cabível, para obrigar o legislativo a criar norma. Exato. Você está me dando uma boa ideia. Nós advogados temos que... Esse é o espaço do advogado, sim, né? Nós temos que devolver ao Poder Legislativo a competência que ele não exerce. 1, porque não quer. 2, porque não pode. Então, de alguma forma, tem que voltar para ele. Né? É porque desgasta o STF. Eu acho que o mundo do desgaste do STF está vinculado a essa omissão legislativa. Exatamente. Continue. Visibilidade das decisões judiciais, fake news. Desde o tempo, o senhor não acha que está havendo uma exacerbação das decisões judiciais, há muita publicidade, muita discussão? Aquela época que nós começamos a advogar, o senhor tinha o Diário Oficial. Hoje a gente não está se adiantando, e eu li alguma coisa sobre o senhor também é muito inteirado em relação muito engajado nessa relação do impacto da informática nas relações. Queria que o senhor comentasse esse impacto. Em relação à privacidade, em relação à intimidade, em relação ao modo de vida das pessoas e o próprio meio. Eu vou fazer uma crítica, porque... Fake news. Eu vou fazer uma crítica das novas tendências do direito. Liberdade de expressão. Porque eu sou conservador, especialmente em matéria de liberdade de expressão. E ser conservador em matéria de liberdade de expressão é ser a favor da liberdade de expressão. Mas o que acontece é o seguinte, eu tenho um pequeno impedimento para falar sobre esse assunto, porque eu sou advogado de uma deputada e eu tenho pouquíssimos processos no meu escritório. Como eu disse a vocês, eu vou recomeçar a minha vida de advogado, né? Vou ter uma sede e vou fazer algumas outras coisas. Mas, por coincidência, eu acabei entrando como advogado de um parlamentar nesse inquérito das fake news, né? Então, eu evito fazer comentários sobre esse assunto. Certo. Né? É lógico que, levando para um plano mais alto de tendências do direito à intimidade, tendências do direito à publicidade, livre expressão, etc., eu gostaria, porque me aproximei do tema, de conclamar os nossos colegas advogados a que não se limitem a ecoar fundamentos de decisões judiciais. Vamos estudar, vamos todos nós, eu também não sou um grande especialista, não. Como era, né, quando prevaleciam os tradicionais meios de comunicação, porque hoje, na minha modesta opinião, os grandes veículos de comunicação são vocês. Esse é o trabalho que precisa ser feito. Aquele do jornal está sendo superado. Nós estamos vivendo o declínio da imprensa escrita, e aqui não vai nenhuma apreciação qualitativa, digo, declínio estatisticamente mesmo. Sim, claro. Né? Eu ia na banca, tinha jornal, e agora não existe mais.
E as novas formas de comunicação, entre as quais as redes sociais, das quais eu sou um entusiasta, né? Que maravilha, né? Se os filósofos gregos pudessem ter acesso a isso, outra seria a opinião deles sobre democracia direta. Sim. Então, apesar de toda essa tempestade que se faz sobre as redes sociais, eu acho que é uma coisa extremamente positiva, a liberdade de você poder acessibilidade, discutir gratuidade, diretamente com uma pessoa, gratuidade, acessibilidade. Gostei muito do que você falou. Então, assim... Veja, doutor Gueiros, quando nós iniciamos a carreira, o senhor vê, por exemplo, é um absurdo a mudança. A mudança é enorme. Radical. É radical, assim, a limites, e em poucos anos. Porque eu estou falando da nossa geração mesmo. Nós passamos por isso. Obrigado por me aproximar da sua geração. Mas pode continuar. Então, assim, o senhor estava numa máquina Olivetti, né, manual, depois elétrica. O senhor lia o Diário Oficial e muitas das vezes aquele trabalho terrível, principalmente do advogado, de ler o Diário Oficial, às vezes perdia um prazo. Horrível. Eu falei para o advogado uma coisa impressionante que hoje é inimaginável, porque você, por exemplo, entra no seu e-mail, você hoje só perde o prazo, ou se for um escritório enorme, ou se for negligente, porque o quanto lhe aviso da tramitação, lhe aviso da intimação, lhe aviso da intimação pelo Diário da Justiça Eleitoral, tudo no seu celular a qualquer hora. Você vê que, por exemplo, advogados e também procuradores, o protocolo do fórum era até 6 horas da tarde, até 7 horas. Você perdia prazo por hora por protocolo, porque não funcionava. Nem tenho saudade, não gosto nem de lembrar. Exatamente, olha. Nós vivemos isso e a gente não quer nem lembrar. Agora, nós temos que ter uma legislação, porque, por exemplo, no momento em que eu chego com o senhor e digo que o senhor tem cabelos negros, eu acabei de conversar com o doutor subprocurador Hélio Gueiros, ele tem cabelos negros, eu estou mentindo. Então isso deve ser regulado. Estão dizendo que você está mentindo, né? É relativo, né? Estão dizendo. É esse o nó, é isso que eu queria entender. A gente tem que combater isso porque mentira, fake news é mentira. Sem dúvida, regulamentar demais é pior do que de menos. Nós temos um dever histórico de gratidão à informática. Quem como nós viu como é a vida sem informática, não pode jamais levantar certas críticas que eu vejo levantadas por aí. Tu não acredita que essa questão da regulamentação já está regulamentado? Não existe o Código Penal com os crimes tipificados? Não existe o Código Civil com indenizações já estipuladas? Pode até ter mais. Eu não sou contra ter um pouco mais, certo? Agora, o melhoramento do que já existe. Não pode matar a liberdade de expressão. O que está acontecendo é o seguinte: você, num momento, você pode falar, e no outro momento, por jurisprudência, não pode falar, né? Então, isso eu até prefiro a regulamentação. Agora, o que eu acho ruim é que tem gente querendo regulamentar demais, né? Eu fiz um comentário para um parlamentar acerca daquela primeira versão que foi aprovada na Câmara, e que acho que é a única até agora, né? Não foi para o Senado. Acho que sim. Não sei como é que está, perdi o contato. Da lei das fake news. Sim, né? Nós não temos ainda. Exatamente. Não evolui. Eu já não lembro de todos os detalhes, faz tempo, mas tinha muita coisa ali que eu acho muito forte e inexplicável. E pior, lembrei de uma aqui agora. Gente, fake news. Desde quando fake news é um problema exclusivamente eleitoral? Não é um problema eleitoral. É um problema que também é eleitoral. E aí fazem uma lei, quase toda ela eleitoral. Que pode... Não, peraí, fake news, a gente tem que se preservar em matéria de honra. Eu não poder ir para a rede e falar que você é um ladrão, que você é um
traficante. Então, quer dizer, deram uma conotação totalmente diferente para a lei. Então, ficou aquela guerra de esse site pode, esse site não pode, esse tipo de coisa pode, esse tipo não pode. Não, peraí. Antes de tudo, honra. Não é eleição, né? Tem muito mais gente que está sendo atingida na sua honra. Já passou aqui pelo escritório um caso que eu não peguei, que é terrível, lamentável o que aconteceu. E não foi só no âmbito das redes, mas resolveram praticamente expulsar um empresário de Brasília, um microempresário. Não porque ele era empresário, mas porque ele fez, pelo que ele fez. E aí houve uma máquina de produções de posts acusando-o de coisas que ele não fez e inviabilizou totalmente o negócio dele, entendeu? E eu ouvi que ele não fez até de pessoas ligadas à acusação. Então, o que acontece? Nós não podemos permitir isso. Eu acho que você está coberto de razão. Eu acho que o grande problema não é a velocidade. O elemento básico, vamos lembrar, é a honra. E honra de quem? De político? Não, geral. Não é só deles. Estão levando esse assunto para um campo que devia ser 10% deles. Mas tu não acredita que a velocidade... Eu acredito que o maior problema que nós temos com a questão de fake news é a velocidade. Às vezes se identifica e até você conseguir retirar aquela postagem, já passou um lapso temporal muito grande. Então ela dissemina. Então se conseguisse ter velocidade em retirar do ar e punir a pessoa que fez, eu acho que já iria dar uma correção muito grande sobre isso. Realmente, quando eu falo tenho dúvida, não é uma forma educada de dizer que eu divirjo, não. Tá? Eu tenho dúvida mesmo. Por que será que a gente vai alcançar uma situação em que seja rapidamente possível tirar do ar e punir, etc.? Até agora eu não tenho visto isso. Realmente, vocês sabem a quem se atribuiu o juízo sobre essa ilegalidade? As próprias redes sociais, né? Que não querem, elas não querem esse abacaxi, né? Mas estão sendo compelidas a isso. Por quê? Porque o Estado, onde ele entra, ele é ineficiente. A gente sabe disso. Imagina se a gente puser assim, comissão interministerial de controle. Combate, controle. Para começar, que teria o viés político, né? Sim. Mas para terminar, que não teria condições técnicas para isso, né? Então, quer dizer, é muito delicado. Por isso que eu digo, não estou divergindo, estou dizendo que a gente precisa pensar muito. Ninguém me falou que esse assunto poderia ser também levantado e eu, além de tudo, tenho essas limitações profissionais. Não, mas eu acho que nós temos que pensar essa coisa também de... Eu sou um liberal da economia, de tudo. E eu acho que sempre a gente tem que privilegiar a liberdade. Como é que foi lá nos Estados Unidos, como é que foi na Suíça, como é que foi na França? O que eu já vi de mentira, meu amigo. Você quer saber o maior número de fake news que eu já vi? Acho que foi sobre legislação sobre fake news. O que se inventa, qualquer um se sente no direito de chegar e falar assim, nos Estados Unidos é assim. Mas onde que nos Estados Unidos é assim? Pois é. Quem te falou isso? Aí a gente entra nesse problema aqui de descontextualização, de comunicação parcial, de descrever uma pessoa só pelo que ela tem de bom ou só pelo que ela tem de ruim. É muito delicado você fazer um controle disso. E aí a gente até reflete sobre o tal americano ou o conjunto de americanos. Fala, olha, daqui um pouco todo mundo vai estar educado para saber, é mentira, é verdade, vou olhar em tais fontes e vou fazer minha pesquisa independente. Mas eu, por exemplo, eu não sou um especialista da área de jornalismo, até leio poucos jornais. Para mim não é difícil identificar a verdade e a mentira. Não é difícil. Por quê? Porque você vai pela sua experiência, você vai o próprio modo com que a falsidade é apresentada, né? Ela tem um certo padrão. Nós que somos Ministério Público, ou advocacia, principalmente Ministério Público, a gente desenvolve a arte de descobrir mentira. E às vezes a gente não precisa fazer pesquisa nenhuma.
O sujeito começa a falar, eu vejo isso muito no WhatsApp, né? O sujeito começa a falar, ele já diz assim, ministro fulano que nunca fez um concurso público na vida. Mentira. O concurso público foi feito, eu conheço o ministro fez sim, foi o primeiro lugar, né? O ministro Gilmar Ferreira mesmo foi o primeiro lugar do meu concurso. E outro dia me perguntaram, Hugo, ele fez concurso? Mas lógico, o cara é um dos maiores constitucionalistas do Brasil. E doutorado na Alemanha. Doutorado na Alemanha. Você pode concordar ou não, mas é brilhante. Sim, né? Sim, claro. Então, assim, às vezes você vê um detalhezinho ali e você mata ali na hora, né? Muitos amigos perguntam para mim. Eles falam assim, Hugo, essa é verdadeira, essa é verdadeira, essa é verdadeira. Geralmente eu acerto. Porque, verdadeiro ou fake? Eu virei uma entidade, como é que chama aquela entidade? De verificação, né? De verificação. Eu virei uma entidade de verificação. Mas por quê? Porque as entidades de verificação não cumpriram o seu papel. Não cumpriram o seu papel. Na verdade, o que vai acontecer, como vocês estão falando, vai acontecer isso. Algumas empresas ou alguns tipos de mídia vão ser desacreditados naturalmente e eles vão começar a ser extintos, assim como o jornal físico, alguns jornais, alguns folhetins que denegriam a imagem. Perfeito! Os tabloides, eles começaram a perder força, porque as pessoas era mentira, não acreditavam e tudo mais. Mas me diga uma coisa, chegando ao fim, perguntando, vamos ser substituídos pelas máquinas mesmo? Nosso trabalho não vai ter. Daqui já se fala em 2030 que nossa profissão vai acabar, a advocacia vai acabar. Olha, eu acho que a advocacia muita coisa não. Veja, para complementar, inúmeras situações de, vamos dizer, de desemprego estrutural, de atividade estrutural. Por exemplo, advocacia de apoio, retirada de autos em outras comarcas ou distantes, tudo isso acabou. Inúmeras atividades do advogado acabaram. Simplesmente você, da nossa geração, recebia aqueles recortes de jornal, aqueles recortes do Diário Oficial, era uma pessoa que era uma bicicleta, que vinha no seu escritório, tinha uma secretária, com certeza no escritório, fantástico que o seu pai tinha pessoas que liam o diário, 2, 3, porque o movimento era muito grande. Eu devia ter uma pessoa para ler o diário, uma inteira só para ler o diário. Existia o papel, existiam as diligências, né? Você chegava ao escritório, de colega de um colega aqui, de Belém, chegava para o escritório de Brasília, assim como no Ministério Público, assim como na advocacia, disse, olha, Hugo, vai lá, dá uma olhada no processo, Hugo, tira a cópia daquele processo. Eu mesmo, durante esses 25 anos que eu venho a Brasília, eu cheguei a vir inúmeras vezes para bater cópia do agravo. Obter a cópia só aqui, né? Só obter. E olha lá, hein? Pegar, isso, olha, bata a cópia da peça desse processo antigo. Veja, eu andava 3.000 quilômetros para chegar aqui a um custo fantástico. Então, já existem previsões negativas. Eu sei que o senhor estuda também, eu li que o senhor estuda sobre o impacto da tecnologia na nossa atividade, e é preocupante sim o número de advogados e tudo mais, mas enfim, vamos ser substituídos? Eu acho o seguinte, eu leio sobre isso, eu estudo, eu não escrevi como eu gostaria, porque se a gente não escreve, a gente não dá exposição ao que pensa, claro. Né? Eu participei da comissão da OAB Federal, da comissão de informática, sempre de informática jurídica, essas coisas, tinha tecnologia, da OAB Nacional, da OAB-DF, teve um até que eu presidi dos 3 poderes, etc. Mas aí muda o governo, aí muda o presidente, as coisas não seguem e tal. Sim. E eu também. Então, hoje, uma dos meus sonhos, agora como aposentado no Ministério Público Federal, é parar de. Eu quero ir para as comissões, tudo, mas escrever um pouco mais sobre esse assunto. E o pouco que eu escrevi, que eu estou reunindo agora para publicar, eu chamo atenção para algumas situações. Por exemplo, vamos, antes de falar do advogado, falar do contador. Se você pegar o contador, eu acho que é a profissão mais informatizável, se é que a palavra existe. Você tem como, sem precisar de uma cada vez mais inteligência artificial muito sofisticada,
Declarar seu imposto de renda. Exatamente, fazer software para substituir em muito o contador, né? Mas eles estão aí, né? Eles criaram novas formas de atividade. Eu, por exemplo, tenho um contador muito bom que ele reúne informações e praticamente guarda na cabeça dele. Então, ele é melhor do que qualquer computador desses com perguntas e respostas, porque ele sabe tudo aquilo. As pessoas vão ter que estudar mais. Eu acho que, como sempre acontece, isso é histórico, foi na Revolução Industrial, vai ser agora, já foi agora, no primeiro impacto da tecnologia de computadores pessoais. Como sempre aconteceu, ruim primeiro, as muralhas mais baixas, né? As pessoas que estão lá pessoas de baixa qualificação, que estão na base do mercado de trabalho, essas são sempre, infelizmente, as que caem primeiro, né? Primeiras afetadas. Exatamente. E não vai ser diferente na advocacia. Aquele sujeito e tem muito. O mercado mais prejudicado da advocacia foi o de Brasília. Porque os tribunais estavam aqui, nós comentávamos há pouco, né, os antigos escritórios de advocacia, não havia representação de ninguém aqui. Aqui tem 70 mil advogados. Exatamente. Nós, meu pai, a geração do meu pai foi a primeira geração de advogados de Brasília. Então, todos os outros os tinham como correspondentes. Sim. Né? Então, era acompanhamento, como você disse, era diligências em geral. E agora isso acabou. Seja porque tem a representação, seja muito mais, como você disse, porque tem a tecnologia. Então, eu vejo isso quando eu converso com advogados, quando eu admito advogados, e no passado, quando eu admiti assessores, estagiários, eu já admiti milhares de pessoas, que existem profissionais do direito vocacionados a atuar na periferia do direito. Eles ficam ali, fazem uma audiênciazinha, eles fazem um trabalhinho de gabinete, eles fazem um acompanhamento processual. Esses estão com os dias contados. Estão com dias contados. Agora, nós que, por exemplo, eu que me aperfeiçoei em pesquisa booleana, existe um grego, estamos falando dos gregos, eu confundi o escocês com o grego. O escocês, não sei se é Thomas o primeiro nome dele, Bull, e aí surgiu a pesquisa booleana, que é essa que a gente faz de ou, tanto no Google quanto nas plataformas de jurisprudência dos tribunais, e algumas de legislação, algumas particulares. Tem uma muito boa aqui da canadense Thompson, que está entrando no Brasil, se associou com a IRT. Ou adjacente, sempre. Eles têm várias formas de você associar as palavras com os operadores booleanos. O ou é quando você quer pegar uma coisa mais outra. O é quando é a interseção. Ora, quem se aperfeiçoa nisso não vai perder mercado, vai ganhar. Por isso que eu sempre estudei isso. E gosto, já dei aula aí nos tribunais. Por quê? Porque essas pessoas vão ser valorizadas e não menosprezadas, né? O pesquisador de escritório de advocacia também eu acho que não tem o que temer, porque não existe, está muito longe de existir inteligência artificial que você fala assim, encontra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre isso. Se existe, me mostra, eu nunca vi. E olha que eu sou um cara micreiro que trabalha com micro desde antes de existir Apple e PC. Na época da CPM, aprendi DOS. Não conheço nenhuma inteligência artificial que faça o básico, que é o que as plataformas dos tribunais já permitem fazer. Eu acredito que ela vem para contribuir, para somar e não para substituir. Não tem aquela expressão, se você não pode com eles, associe-se a ele. Eu acho que nós, advogados, vamos ter muito mercado para nos associar com a tecnologia. Eu acho que vai surgir muita coisa. Agora, não vamos também fazer o que faz muita gente, né? Que é
expor as mais otimistas das previsões. Não! O computador não tira emprego de ninguém, está tudo muito bem, foi assim na Revolução Industrial, e o desemprego está em 5%, 10% no mundo. Não, não é verdade. Vai tirar emprego. Esse pensamento é o primeiro a ser afetado. Exatamente. É o primeiro a ser afetado. Não, vai. Eu acho que vai, infelizmente. Eu digo para você que vai e quanto eu não sei, né? Mas essa transformação mesmo do mercado de Brasília, da advocacia, é o maior exemplo disso. Como é que eu lembro que a pessoa se formava aqui pela grande universidade pública, como eu fui formado, ou por 2 grandes particulares. Eu acompanhava, como eu disse, eu gosto de sociologia individual. Eu não acredito muito em estatística. Aí as pessoas, não, o mercado está assim. Não, o mercado está assim. Aí, você saía da universidade, de uma boa universidade, você conseguia logo uma assessoria ou um emprego numa boa advocacia, você ia ganhar dinheiro de hoje. Eu gosto de falar de valores, porque as pessoas fogem desse assunto, né? Você ia ganhar dinheiro de hoje 5 mil, 6 mil, você podia ganhar mais, pegar essa assessoria melhor. Isso ficou no tempo. Hoje, a realidade é bem outra, né? Aqui em Brasília é bem outra, né? Não tem não. Hoje eu conversava com uma moça que trabalha lá em casa, a Vanessa aqui presente, até assistiu uma parte da conversa, né, Vanessa? E ela dizia assim, eu falei, você está ganhando mais do que advogado. Eu tenho muita intimidade, brinco muito com ela. Claro. E eu falei, você está ganhando mais do que advogado. Ela, imagina, eu estou ganhando 2 salários mínimos e não sei o quê. Olha, 2 salários mínimos não é todo advogado recém-formado que tem. Não. Isso se eu partindo do pressuposto que ele não está desempregado. Não está desempregado, exatamente. Partindo do pressuposto. Você está sendo otimista. Então, assim, eu não gosto de conversar com acadêmico. E por isso eu era professor, cheguei a ser professor da UNB e os que entraram comigo continuaram dando aula. Mas a academia, ela distorce um pouco as coisas, entendeu? Então, essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, o que você tem hoje é muita promessa em matéria de inteligência artificial. Você tem um chat GPT surpreendendo, muito legal, muito interessante, mas você ainda não tem organização para substituir o bom advogado. Nada parecido, né? A humanidade dele ainda não é substituível. Aí você poderia me perguntar, mas vai ser? Aí, futuro a Deus pertence, porque hoje eu li que alguns pacientes com esclerose lateral, como é que chama? Tem uma outra palavra? Miotrófica, que para mim acho que uma das piores doenças. É muito triste, né? Estão conseguindo, eu já tive amigos assim, e que eu acompanhei até os últimos momentos. Né? Então, uma das coisas que eles perdem é a capacidade de comunicação. Tem aquele. Exatamente. E que complicado. Estariam entrando no pensamento de alguns pacientes, tendo bons resultados em relação à sua comunicação. Agora, não é mais que eu tive amigos, por exemplo, que se comunicavam pelos olhos, né? E depois parece que até o movimento dos olhos se compromete. Então, assim, aí é uma evolução significativa. Eles conseguem fotografar porções do pensamento que pensam em palavras. Transformar o pensamento em palavra. Né? Sensacional. Eu li isso hoje. Não sei em que veículo foi. E, de novo, já estamos perto do fim. Sim. Eu gostaria muito de terminar exaltando as redes sociais. Porque eu vejo uma crítica muito contundente e, a meu ver, injusta. Porque não vê a parte positiva. Onde eu li isso? Como eu leria isso se não existisse? Eu não sei onde eu li, mas eu sei que eu li nas redes sociais. É tanta informação. Né? Eu fiz uma seleção, né? Porque não dá para a gente ler. Mas elas trouxeram muito de positivo para a democracia, trouxeram muito de positivo para
a ciência, para a difusão do conhecimento. E eu não posso pensar apenas como um profissional, infelizmente. Eu vou terminar com uma proposta que eu tenho para o direito do trabalho, que o trabalhador está sendo muito alcançado de forma nociva, né, por uma coisa boa que é o desenvolvimento da tecnologia, né? A Constituição de 88 até lançou já, aqueles parlamentares foram visionários o bastante para lançar um direito dos trabalhadores, que é proteção contra a automação, vírgula, na forma da lei. Quer dizer, olha, eu estou lembrando desse assunto, mas eu não estou fazendo nada. Eu não sei como é. Então, a proteção contra a automação na forma da lei é uma chancela para que, em algum momento, exista uma legislação para proteger o trabalhador. O que eu lanço como proposta e que eu ainda não vi em lugar nenhum, eu proponho, eu não sei qual seria a palavra correta à luz das normas gramaticais, mas acho que é a previdenciarização do direito do trabalho. Dentro de muito pouco tempo, não será possível, eu digo com imensa tristeza como advogado trabalhista, se eu pensar em matéria de advocacia apenas, não será possível aproximar a justiça social dessa justiça especializada que só atua para o trabalhador subordinado e que tem como principal proteção desse trabalhador subordinado, né, que é hoje o CLT, o porte das empresas, a situação das empresas, a atividade das empresas. Ora, essas empresas, primeiro, não duram para sempre. Sim. Né? Segundo, elas são das mais diversas, dos mais diversos portes, né? Elas têm diferentes graus como é que a gente fala, está me faltando agora a expressão, de quantidade de empregos na atividade, de trabalho Formais. intensivo de mão de obra, de que você falou? Trabalhos formais? Exatamente, formais, não, e não só formais, É o volume. Volume, por exemplo, as empresas de tecnologia, está me faltando a palavra, elas empregam pouca gente em relação à indústria. Sim, sim, sim. E assim por diante. Então, A concentração. a concentração, exatamente. Então, veja bem, como é que a gente vai falar de justiça social? E eu vejo meus colegas da área trabalhista, não, justiça social, justiça do trabalho. Não. Cada vez mais elas se distanciam, repito, para mim é tristeza, né, como advogado. Mas por quê? Porque você só vai poder dar proteção para o trabalhador no momento que houver uma securitização qualquer, uma forma de todos colaborarem para todos e em princípio, o governo central puder oferecer esse grau mínimo de proteção, que eu ainda não sei qual é um seguro-desemprego, é uma renda mínima, etc. Aí alguém que me conhece um pouco mais iria dizer, puxa vida, Hugo, mas você, liberal da economia, rapaz. Falando isso que eu estou pensando. Você que sempre foi pela intervenção mínima, não sei o quê. Amigos, para um cara como eu e outros aí estarem falando isso... É porque o negócio é sério. Porque o negócio é sério. Estou imaginando. Porque o negócio é sério. Você matou. Então não tem jeito. Não tem jeito. Eu volto para aquela comparação que a gente fez do sistema tributário e que informa várias outras discussões. Vamos parar de discutir a proposta legislativa, de comparar a proposta legislativa com a proposta ideal ou com o sistema ideal. Vamos passar a comparar a proposta legislativa com a situação atual. Justo. E a situação atual é que a justiça, as pessoas falam de justiça social, então eu vou falar de justiça social também, embora eu não goste muito dessa
dessa palavra. Eu acho que nós devemos nos esforçar para dar a todos o mínimo vital, né? Eu não exageraria se eu fosse constituinte a ponto de dizer lazer, não sei o quê, porque aí cria uma disposição inviável que jamais vai ser aplicada e está aí o salário mínimo para provar que nós estávamos certos e eles estavam errados. Nenhum governo de direita, de esquerda, de centro conseguiu aumentar o salário mínimo, porque é a nossa realidade. Então, como é que a gente vai chegar ao ponto de evitar no futuro, longínquo, não estou falando de agora, uma substituição dos trabalhadores por máquinas? Eu não vejo outra forma. A criatividade dos empresários, de certo, me dará alternativas. Mas não o suficiente. Exatamente, mas aí eu dependo de eles apresentarem. Até agora, embora eu seja também um empresário, eu acho que como advogado eu sou empresário e eu tenho algumas coisas na área de imóveis. Inclusive, agora lá no seu estado tem aparecido muita coisa do agronegócio. Sim. Agronegócio é minha área, viu? Então, vamos conversar. Já. Precisamos. Eu gosto muito desse tipo de diálogo, que não é comum entre os advogados, menos ainda entre magistrados e membros do Ministério. Porque antes de ser advogado, eu era empresário. Eu fiz o caminho inverso. Não vou abandonar a advocacia, não, mas eu gosto de viver o mundo real, a economia real, entendeu? Assim, gosto de sair, andar pela cidade. Então, isso me atrai muito na área imobiliária. Agora, a gente falava da substituição pela máquina, né? Quando chegar perto, as soluções, de certo, vão se apresentar. Né? Nesse momento, é quase uma ameaça você falar em previdenciarização, em securitização, mas é para isso que nós caminhamos. Porque eu não tenho dúvida, por menos que digam isso outros liberais e autores de economia do trabalho, eu acho que sim. As máquinas substituem o homem, sim. Eu acho que não trabalhar com essa possibilidade, né? Não é uma coisa equilibrada, não é uma coisa inteligente. É melhor esperar o pior. O pior é muito melhor, sentido. Exatamente, esperar o pior e trabalhar nesse sentido. Né? Agora, claro, eu aguardo as melhores alternativas do que essa minha péssima. Mas, senão, nós vamos chegar a isso. Eu aguardo o cenário melhor, né? O cenário o homem se reinventa e aguarda. Agora, não acho legal, enfatizo isso, que eu abro os livros, autores os mais respeitados, e eles dizem, não, você já notou? Vocês já viram? Né? Minimizam. Vão para a televisão, alguns, né? Não, fica tranquilo. A Revolução Industrial também criou problema. Não, gente, a Revolução Industrial era bem diferente. A Revolução Industrial, ela criou emprego, ela mudou o panorama da economia. Agora nós estamos diante de uma situação em que pessoas que não são como a Vanessa aqui presente, que está assistindo a nossa discussão, e que conhecem muito informática, e pessoas de baixa renda, vão ter alternativa. Vão ter alternativa. Então não adianta a gente ficar... Ou então vai ter uma alternativa muito criativa. A gente dizer que não vai... O desemprego... Quer dizer, não vai ter máquina agrícola superando o agricultor? Acho que vai. Já teve, já está tendo. Já tem, né? Não vai ter, como nós dissemos na advocacia, gente, talvez a máquina fazendo pesquisa para a gente, não faz ainda, viu? Volto a dizer, não faz. Acho interessante você falar nessa questão da substituição. No agro, parece que não, né? A gente vai falar no agro, mas no agro já é substituído há muito tempo. Hoje já é tudo controlado através de satélite, drones que a gente utiliza aqui para fazer filmagem, a gente faz. E no Pará mesmo você vê grandes drones para o sistema de irrigação, sistema de captação e análise de inseto, para fazer pulverização. É sensacional. E isso é uma captação e análise de inseto? De inseto. Eles conseguem ver o tipo de ataque que as lavouras estão tendo através do drone. E esse mesmo drone
consegue fazer a pulverização assertiva no lugar. Então, aquele desperdício que você tinha de agrotóxico, não tem. Eles conseguem direcionar. Detalhe, isso uma pessoa faz. É uma coisa sensacional, é sensacional. Agora, eu vou dizer uma coisa, ouvindo você falar, os curiosos, os empreendedores, os corajosos serão os últimos nessa substituição aí. Da sobrevivência, Serão vamos dizer assim. Da sobrevivência. Porque nós temos também que desenvolver uma mentalidade empreendedora. Sim. Não adianta fazer como fizeram. Fizeram a TV Justiça, aí tem toda uma crítica de prós e contras. Eu, particularmente, não acompanho, porque eu gosto mais de ler e procurar o que eu quero. Não posso ficar em frente à televisão o dia inteiro. Agora vai ter a área que eu quero às 17 horas. Eu vou gravar todos e tal. Né? Então, eu vejo aí muita TV empreendedor, né? Programas do agronegócio. Esses já são mais próximos, talvez, de alguns fazendeiros. Mas muitos programas, não adianta você adotar o formato burocrático governamental para querer ensinar as pessoas. Tanto que o Sebrae é muito questionado por isso, né? O Sebrae opera em nosso benefício de empreendedores? Muito. Mas eu também não sei qual é o orçamento dele, não é verdade? Então, a gente sempre fica em dúvida. Se muito mais poderia ser feito e se está havendo um desperdício na gestão que um empresário não teria, não é verdade? Sim. Então, eu acho que os últimos, achei importante, vendo você falar, como você está informado e como você conhece agronegócio e outras atividades, pessoas como você vão ser as últimas, como você vão ser as últimas. E estão aqui vindo a Brasília, criando um programa diferente, não sei o quê. Por quê? Porque o que dizem os otimistas, então vamos seguir os otimistas um pouco, é que você substitui atividades. Então você tem aquele conceito que é de flexibilidade. E não, como alguns gostam de dizer, de empregabilidade. Vocês já notaram? Ainda bem que estão abandonando essa palavra, mas você lembra uns 10, 20 anos atrás? Sim. Empregabilidade. A pessoa que vale muito é a que pode pular de um emprego para o outro. Não, senhor. Ela pode pular de uma atividade para outra. Essa é que tem autonomia. A autonomia é um desejo hoje dos idosos. A autonomia é um desejo das mulheres. A autonomia é um desejo de tantas pessoas que foram prejudicadas historicamente. Ora, nós não temos que criar uma geração de pessoas empregáveis, até porque emprego, acabamos de mencionar, existem muitos de salário mínimo. Nós temos que criar uma geração de pessoas flexíveis, que sabem pular de um negócio para outro, sabem criar, que sabem ter ideias, né? Então, eu, como sempre fui ligado à área trabalhista, não podia deixar de fazer essa ressalva, né? Se não querem a previdenciarização do direito do trabalho e da justiça social, precisamos dar um jeito de fazer novas empresas, né? O Brasil até hoje não tem novos desenhos. O básico em matéria de informática, de indústria de tecnologia. E eu vivi, você é mais novo que eu, você não pegou. Pouca coisa. Reserva de informática na área de tecnologia. Eu comprei máquinas e máquinas, inclusive para levar para a procuradoria, que não funcionavam, que eram feitas por brasileiros com exclusividade. Não podia entrar no Brasil um PC. Não podia entrar no Brasil um Mac. Não é verdade? Era proibido. Só podia usar o fabricado no Brasil, que era fabricado por gente que não era da área de tecnologia. Eu comprei nós compramos um no escritório, eu nunca vou esquecer, o equivalente, se não me engano, era $5 mil. Ou $10 mil. Além do valor. Ele, do jeito que chegou, ele ficou, nunca funcionou. E aí não dava garantia. Então, assim, eu achei interessante falar isso. Não tive tempo, e nem vou cansá-los com isso. Não, a gente vai conversar mais, né? Porque o negócio é a câmera, a bateria. Para falar da advocacia, e qual é o novo perfil da advocacia. Eu proponho a vocês que na próxima visita a Brasília,
Eu falando menos, vocês falando mais? Não. A gente já vai lhe convidar também para ir no Pará, já que você está querendo abrir Vamos frente lá. de negócios lá. Porque no estúdio lá a gente gostaria minha de mulher está no convidar. Maranhão, falei, né? Hoje ela está no Maranhão. Estado vizinho, bem próximo. Mas então eu termino dizendo isso, né? Porque acho que é uma coisa importante. Obrigado pela gentileza. Não, a gente que agradece por contribuir aqui com o podcast, levar informação, e com certeza vai engrandecer. Como eu aprendi, costumo dizer que eu entrei de uma maneira que saio bem melhor, graças às informações que você compartilhou conosco. Tomara, rapaz, e você também. Inclusive esse negócio do inseto que eu tenho que aprender. Então, obrigado, pessoal. Obrigado.